Olá, pessoal! Vamos falar do tema inconsciente coletivo da multidão, uma teoria criada pelo polimata Gustave Le Bon. Ele viveu entre os anos de 1841 a 1931, cujo os seus interesses de conhecimento não se restringiam a uma única área do conhecimento, porém dedicou-se profundamente aos estudos da psicologia e sociologia, e por isso é considerado o fundador da psicologia social. Durante a sua vida, foi ignorado e difamado pelo meio acadêmico francês, devido ao seu posicionamento conservador. Inconsciente coletivo da multidão. Refere-se aos pensamentos e sentimentos dos indivíduos pertencentes a um grupo. São dirigidos no sentido determinado por um hipnotizador que, com ideias sugeridas, transforma-os em atos sem vontade própria. O indivíduo, quando integrado na multidão, sendo ignorante ou sábio, tornam-se igualmente incapazes de observar, ou seja, desaparecem a sua individualidade, tornando-os manipuláveis. Le Bon teorizou que na multidão surge uma nova entidade, formando não apenas um novo corpo, mas uma mente, que transmuta o comportamento de cada indivíduo até que ele seja governado pela mente grupal. Ou seja, roubando de cada membro individual suas opiniões, valores e crenças, tornando-os idênticos aos demais. Le Bon detalhou 3 processos que constituem a multidão psicológica, ou seja, a mente grupal. Esse processo da mente psicológica da multidão, ela ocorre através dos seguintes elementos, que Le Bon chamou de anonimato, contágio e, por seguinte, sugestibilidade. O anonimato proporciona aos indivíduos racionais um sentimento de invencibilidade e perda de responsabilidade pessoal, tornando-os primitivo, irracional e emocional, faltando-lhe o autocontrole e cedendo aos impulsos instintivos devido às influências do seu meio. O contágio refere-se à disseminação de comportamentos que não correlacionam com a realidade dos fatos, onde os indivíduos sacrificam seus interesses pessoais pelos interesses do coletivo. E, por fim, a sugestionabilidade, que é o mecanismo pelo qual o contágio mental é alcançado. As sugestões feitas pelas vozes operantes guiam os comportamentos, tornando-o maleável às opiniões dos membros mais fortes do grupo. Baseado nisso, há uma ruptura profunda entre o individual e o coletivo, ao ponto de identificar um psicológico do indivíduo e um psicológico da multidão. De modo que os indivíduos que compõem a multidão perdem as suas características pessoais, sua autonomia, e passam a agir como uma espécie de psiquismo coletivo, com muitos comportamentos que o sujeito, quando sozinho, jamais faria, ou seja, há uma perda da individualidade e a adoção de outras personalidades, por causa do sentimento de pertencimento ao grupo, que dá-lhe um certo poder. Esses comportamentos seguem padrões grupais, que são expectativas de comportamentos partilhados por parte dos membros do grupo. Esses padrões ou normas comportamentais são estabelecidos com a especificação de atitudes desejáveis pelo grupo. Logo, a multidão curva-se servilmente perante uma autoridade forte, obedecendo sempre e com um sentimento de servilismo, caminham instintivamente para a servidão. Sobretudo, as multidões impressionam-se pelo lado maravilhoso das coisas, por isso, cometerá os atos mais contraditórios, com total ausência de senso crítico para perceber as divergências. São ideias que penetram no inconsciente e passam a ser um sentimento. Baseiam-se em associações aparentes, onde os dirigentes, sabendo manejar e invocar as imagens, os seduzem, atingindo sua finalidade com discursos plausíveis e frases capazes de convencer como convém.
Portanto, o grupo não tem a capacidade para distinguir a verdade do erro e formularem um julgamento correto, pois todas as ideias são impostas e nunca discutidas. As opiniões dos seus líderes idolatrados se generalizam com facilidade e ninguém formula uma opinião baseada em seu próprio raciocínio, até para não ser visto como contrário aos demais do grupo. Nas multidões, os indivíduos estão com as mentes adormecidas, com a razão momentaneamente suspensa, o que permite que a imagem de um personagem, um acontecimento ou um acidente invocam em seu espírito grande intensidade, que depressa dissipa o seu bom senso, aceitando as coisas com vivacidade como se elas fossem reais. Não são os fatos em si que impressionam a mente popular, mas como estes fatos se apresentam, como as imagens aparecem e como estas tendem a se transformar em ações. Se tentares convencê-los pela lógica, os espíritos primitivos depressa surgem, tornando-os como selvagens, descontrolados emocionalmente. Por isso que os influenciadores apelam para os seus sentimentos e nunca para a razão, isto é, para o emocional, pois sabem que a lógica não exerce qualquer ação sobre a multidão para impressioná-la. Le Bon destaca: para convencer as multidões é necessário, em primeiro lugar, perceber quais os sentimentos que as movem, fingir partilhá-los também, e depois tentar modificá-los ou conduzi-los, suscitando certas imagens sugestivas por meio de associações mentais rudimentares. Importa, além disso, saber voltar atrás quando for preciso, adivinhar e medir a cada instante os sentimentos que se fizeram despertar, para o orador não perder toda a capacidade de influenciar. Essas são as principais ideias da psicologia das multidões. São ideias compartilhadas que transcendem a racionalidade individual. Em outras palavras, os sujeitos reagem através do contágio inconsciente da multidão. Isto é, há uma influência magnética que paralisa o cérebro e age sobre os indivíduos que a compõem, dando fim à personalidade consciente. Le Bon ainda considera que todos os indivíduos que andam organizados em bandos tornam-se como zumbis, correndo o risco de descer a vários degraus da civilização e se comportar primitivamente. Segundo ele, as multidões criam seguidores dóceis que são hipnotizados pelo poder das ideias dos seus dirigentes ou líderes. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like de vocês e até a próxima.